Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Brigitte. Eu faço adestramento para banho-tosa. Então, eu trato aqueles cães que têm medo, apresentam muito medo no pet shop, treme muito, tenta morder, não deixa tosar. Trato também aqueles cães que não são mais aceitos em pet shop. Ensino eles, né, a colocar focinheira, que a focinheira, assim, não é coisa do outro mundo, pode ser usado sim, mas desde que seja usado da forma correta. Isso a gente vai discutir ao longo do tempo. E também eu faço um trabalho para que eles vejam, né, que o manejo e o material do banho tosa não fazem mal a eles, né, para que eles comecem a confiar nisso. E a Larissa, ela é veterinária comportamentalista, ou seja, ela trabalha com comportamento. E, Larissa, eu gostaria que você explicasse para o pessoal como é que é seu trabalho, porque muitas pessoas não conhecem ainda, né? Principalmente os banhistas e tosadores, que são os que mais têm contato, né, com os tutores. Até eu acabei de. Hoje mesmo eu postei um vídeo no meu Insta explicando, né, o que é a psiquiatria veterinária e uma menina acabou de comentar: Nossa, nem sabia que existia. Ainda é muito comum mesmo as Aham. pessoas não saberem. Bom, então o que que eu faço, né? Boa noite, meu nome é Larissa, eu sou médica veterinária psiquiatra ou comportamentalista, como a Brigitte falou, são diferentes termos para falar a mesma coisa. Eu tenho cada vez mais usado realmente a terminologia psiquiatria, pois acho que é a que mais se aproxima realmente do que a gente Uhum. faz, né? E que diretamente faz um link na cabeça das pessoas, porque todo mundo sabe o que é um psiquiatra, né, de seres humanos. Sim. Apesar de ter alguns tabus ainda relacionados a isso, né, as doenças mentais, mas os cães e gatos também têm doenças mentais, assim como os humanos. Então, o que eu faço é trabalhar nessa especialidade, então é uma especialidade dentro da clínica médica, dentre as tantas especialidades que existem, né? Mas que essa Uhum. especialidade, então, é responsável por identificar alterações de comportamento. Então, na verdade, eu trabalho tanto com as doenças de comportamento, mas eu trabalho também com comportamento normal, porque quando a gente está falando de cães e gatos, são espécies diferentes da nossa, né? Então, muitas vezes as pessoas têm os animais em casa, mas não sabem exatamente o que é normal, quais são as necessidades comportamentais. Então, é bem comum a gente atender também no consultório animais que não têm doenças de comportamento, mas que as famílias estão com dificuldades em lidar, né? A própria educação de filhotes a gente faz também, a socialização, né, a educação básica. Então, é tudo isso assim que a gente faz. Uhum. Tá, então, vamos ao tema da nossa live, né? Como lidar com cães que têm comportamento difícil no pet shop, né? Por que que eles tentam morder? Por que que eles chegam tremendo? O que que dá para fazer para isso melhorar? Será que a psiquiatria veterinária pode ajudar? Como que ela pode ajudar? Bom, são várias perguntas em uma, né? Então vou começar a falar por que talvez eles tentam morder, por que que eles chegam tremendo. Isso são expressões comportamentais normalmente relacionadas a medo, né? Tremer significa que ele está com medo, que ele está desconfortável, que ele está desconfiado, que ele não está bem do ponto de vista emocional. Então é muito importante a gente observar esses comportamentos e valorizar esses comportamentos, né? E mudar a nossa postura frente a eles para que não seja algo que aconteça de maneira recorrente, né? Infelizmente, às vezes ainda os cães estão passando essas situações de emoção negativa, estão com medo e talvez estão sendo ignorados, né, nesses comportamentos. Então tá lá tremendo e a pessoa continua o banho como se tivesse o normal, né? Ou acha que ele tenta morder porque ele é agressivo, então eu já gosto de falar desde o início, não existem cães agressivos, agressivo não é um rótulo, não é um adjetivo, né? Esse cão está demonstrando agressividade, ele está agressivo por N fatores, mas normalmente muitos fatores que envolvem o meio mesmo, né? Como ele está percebendo aquele meio, então se ele está mordendo, quer dizer que para ele alguma coisa não está bem, isso não quer dizer que a pessoa esteja fazendo alguma coisa ruim, muito menos de propósito, né? Mas quer Uhum. dizer que o cão não está bem. Então, essa diferença também é importante, porque às vezes as pessoas se ofendem quando a gente fala, se o cão está mordendo é porque ele não está bem. Nossa, mas eu não estou fazendo nada, né? Mas não é exatamente esse o ponto. Às vezes, coisas que para nós parecem muito simples, para alguns animais podem ser muito amedrontadoras. Por exemplo, passar shampoo e esfregar com a mão. Talvez, né, algo bem. Não é algo agressivo que a gente está fazendo. Mas se o cão tem muito medo disso, para ele pode estar sendo algo muito ruim, né? Uma ameaça, por exemplo. E o Uhum. medo, gente, é algo. Até a questão do beijo, o abraço, né? Que é uma coisa tão comum pra gente, né? Mas para os cães, tem cães que não toleram, que não entendem isso, né? E eu tenho muitos casos assim, que o cão não é mais aceito em pet shop. Geralmente é porque eu tenho essa ligação. Porque o dono, ele gosta muito de abraçar, mas é uma coisa que o pet não gosta. Então, aí, geralmente, já mordeu os tutores, já mordeu os filhos, né? E geralmente no nariz. Então, isso já é um indício de que
cachorro, opa, o cachorro não gosta e a gente tem que respeitar. Assim como tem pessoas que também não gostam, né? Que fica toda hora pegando, abraçando. Então, cada ser, cada indivíduo tem uma preferência, né? Uhum. Sim, na verdade, esse abraçar é um comportamento muito primata, né? Os grandes primatas fazem isso, envolve com os braços abertos, mas não é um comportamento canino nem felino. Então, para eles, realmente, isso a princípio não é uma expressão comunicativa amigável, né? Ai, que gostoso. Eles podem aprender que isso é gostoso, e por isso tem sim muitos cães que gostam, eles Uhum. aprendem a gostar, mas não são todos realmente. A natureza do cão não envolve esses comportamentos, dele ser apertado, abraçado, né? Isso, na verdade, é ameaçador originalmente lá para o cão. Mas com a grande humanização, como eles crescem muito com seres humanos, alguns se acostumam. O que, que é sempre importante? A gente olhar para o cachorro, olhar para o cão. Uhum. Esse cão gosta desse carinho, para ele é carinho isso, o abraço, o beijo, né? E eu imagino que essa associação que tu percebeu aí entre cães que são expulsos, digamos assim, né, do banho e tosa, e que já morderam os tutores, me dá uma impressão de que são cães realmente que já têm problemas de comportamento, né? Às vezes pode ser que estão agredindo e nem é só relacionado ao abraço, ao beijo, mas que já demonstram agressividade em outros momentos, que têm falhas de Ah, sim, comunicação sim. com seres humanos, que são animais mais medrosos, né? A tolerância ou não ao banho depende muito de como eles foram acostumados na infância. Então, de onde pode vir esse medo? Por que vai morder por medo no banho? Se o banho, teoricamente, não machuca, às vezes machuca, dependendo de como a pessoa fizer, né? Mas não deveria machucar. Então, poxa, é um negócio que nem dói. Por que ele tem medo? Muito desse medo vem lá da infância. Como ele foi preparado na infância para gostar ou não disso? Porque o banho também não é uma coisa normal para o cachorro na natureza. O cachorro não toma banho, eles não são Uhum. geneticamente programados para isso. É algo artificial que a gente criou e que a gente, portanto, tem que, lá na fase certa, quando eles são filhotes, mostrar de um jeito positivo, tranquilo, apresentar aquele filhote ao banho numa interação genuinamente positiva, que ele goste de tomar banho, que ele goste do secador, que ele goste de ser escovado, que ele aprenda a tolerar ser segurado, manipulado, né? Então, muito do medo vem das experiências negativas na infância, né? Ou pouca experiência, mas eu acho que o mais comum é a experiência negativa na infância. É difícil o filhote que nunca tomou banho, né? Normalmente as pessoas já Uhum. vão dando banho logo desde o início. Mas como tá acontecendo esses banhos nas primeiras experiências? Infância vai do 0 aos 6 meses, isso é muito importante a gente frisar. Então, o que que aconteceu com esse cão do 0 aos 6 meses? Quais foram? É ali que o cérebro dele está se formando. É ali que ele vai aprender o que que é bom, o que que é ruim, meio que pro resto da vida. E aí, Uhum. depois disso, é muito mais difícil. Haja visto o teu trabalho, né? É um trabalho de dias, né? De treinamento. Quando tu pega os adultos problemáticos já, não é da noite pro dia, né? Que tu Aham. tira os medos deles, né? Então, É, é depois de cerca adulto é de muito difícil. É cerca de 3 a 6 meses, dependendo do nível de medo do cachorro É. e da frequência que eu vou também, né? No mínimo eu peço para fazer semanal, mas dependendo da situação, eu peço para ir 2 vezes por semana. E mesmo assim, indo 2 vezes por semana pode durar até 6 meses para que eu consiga começar a cortar, a tirar os nós. Então, leva bastante tempo. É assim como a psicologia, né? E não é da noite para o dia que, por exemplo, se a gente tem medos também, né? Então a gente não vai da noite para o dia perder o medo, né? Eu dou muito exemplo de uma pessoa quando é assaltada na rua, né? Então, quantas vezes ela tem que passar por aquela rua sem ter medo, sem sentir aquela desconfiança que alguém pode estar seguindo ou não? Então, não tem resposta para isso, né? Não, É só varia. testando, praticando. Uhum. O cachorro é a mesma Oi, doutor coisa. Luiz, eu queria só dar oi pro doutor Luiz, que tá aí. Ai, que orgulho. Doutor de felinos. E, pois é, nós temos que. Ele tá falando que a live, quando eu faço com os outros, funciona aqui com ele deu tilt, não conseguimos fazer, mas a gente vai fazendo um outro dia. Mas isso do medo que tu falou, Brigitte, tá muito, muito certo mesmo. O medo, e depende da intensidade do medo, do tamanho do trauma, né? Porque a gente pode ter o medo e pode ter a fobia. Então, medos menores, os animais tendem a superar mais rápido. Medos mais intensos, então fobias, né? Ou quanto mais tempo faz que ele tem aquele trauma, quanto mais recorrente foi, mais difícil ele superar. Eu gosto de tentar explicar a diminuição do medo da seguinte forma: se o indivíduo ele tem medo de uma determinada situação, para ele perder esse medo, ele tem que ser exposto àquela situação sem a sensação de medo várias vezes. E idealmente nunca mais ser exposto àquela situação, novamente sentindo medo, né?
Se ele conseguir repetir o número de vezes para gerar essa nova memória, então, a partir de agora, igual você falou do assalto, a partir de agora, beleza, já percebi, eu aprendi de novo que quando isso acontece comigo, tá tudo bem, porque as minhas emoções foram genuinamente positivas. Aí ele supera o medo, e aí ele passa a ter uma nova emoção frente àquela situação. Quando a gente tenta expor ele aquilo que ele tem medo, com emoções positivas, mas de maneira intermitente, ou seja, ainda às vezes ele tem a mesma experiência tendo a emoção negativa, ele tende a não superar aquele medo, né? Uhum. Então, por isso que é tão individual e é tão delicado e não é exatamente matemática, eu tenho que estar sempre muito atento. Então, se ele tem muito trauma do secador, por exemplo, eu vou ter que várias vezes ele estar frente ao secador gostando para perder aquele trauma do secador, né? Às vezes a gente usa o contracondicionamento, então distrai ele com algo muito positivo enquanto está colocando ele no negativo. Mas se ele 10 vezes lá eu coloquei ele no secador numa experiência positiva, na 11ª vez ele tem de novo a experiência aquela bem negativa, volta lá para aquele trauma, porque o medo está muito relacionado na sobrevivência. Então, Uhum. uma experiência de medo, às vezes, gera uma memória muito mais permanente do que várias experiências pequenas positivas. Porque não tem tanta função evolutiva, assim, as memórias positivas, né? Tu não Uhum. vai morrer ou não se tu lembrar que algo é bom ou ruim. Muito mais tu vai morrer se tu fizer alguma coisa, de novo, que te causa muito... O medo tem esse objetivo, né? De te proteger, na verdade. Então, ele é bastante memorizado, o medo, né? Então, isso é bem delicado, assim, principalmente nos filhotinhos. Faz uma vez, ele traumatiza pra vida, né? Uhum. É igual a mesma coisa do assalto na rua, ou uma vez, né, que bateram no meu carro, mas e eu bati a cabeça com muita força no encosto. E aquilo me gerou tontura, eu tive que chamar o meu irmão para poder tirar o carro da rua porque eu não conseguia mais dirigir. E aí, depois, eu não sei quantas vezes depois que eu tive que dirigir e não ter mais aquela sensação de medo, né? Nossa, será que vão bater no meu carro de novo? Aí eu já dirigia com a cabeça encostada, né? Falei, se bater no meu carro, a minha cabeça não dá aquele efeito chicote, né? Então, e aí isso eu vivi o que eu estudei, né? É. Por E, isso que a gente tem que ter muita paciência com esses cães difíceis, né? Muita paciência. Um cão que está mordendo, um cão que está tremendo, a gente tem que avaliar esse cão. Por que que ele está desse jeito? O que que ele está sentindo ali nesse momento? Então, e como eu posso mudar minha abordagem para diminuir esse medo? E aí tem várias estratégias. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que começar a fazer cada vez mais é preparar melhor os filhotes. É a gente ter essa consciência. E aí entra o trabalho de todos os banhistas e todos os tosadores do mundo. São eles que têm essa responsabilidade de cada vez que chegar um filhotinho para o banho, esse banho tem que ser positivo. Isso vai significar talvez gastar mais tempo, isso vai significar talvez criar uma estratégia para banhar esses filhotes sem tantos estímulos. Então, por exemplo, não ter outros cães em volta que estão com medo, que estão latindo muito, porque eles aprendem muito por imitação, e as emoções dos filhotes são muito mais afetadas pelas emoções dos outros do que da maioria dos adultos. Então, o filhote, ele está muito mais uhum, que ele ainda está imaturo, né? Então o filhote ele aprende muito por observação e a emoção dele é muito influenciada. Então se eu tiver um filhotinho no banho e tosa e na gaiola ali um adulto chorando, gritando, batendo na gaiola ou sendo secado uhum, ou no banho tremendo, o filhote está vendo isso. E ele tá vendo, ai meu Deus, esse adulto tá morrendo de medo. Ai meu Deus, esse lugar é uhum, perigoso. Às vezes isso é o suficiente para começar a causar o medo nesse cachorrinho filhote. E é o suficiente para ele talvez já achar um banho não é uma coisa boa. E aí no uhum, próximo banho ele já vai chegar com medo, ou no meio do banho mesmo ali. Então, filhote é uma responsabilidade muito grande dar banho e tosar um filhote, porque às vezes tosar um filhote significa não tosar ele perfeitamente, como a gente vai tosar ele depois quando adulto, quando ele já estiver devidamente habituado. Significa, às vezes, tosar aonde ele estiver tolerando bem, nas primeiras vezes, e aí a gente precisa conversar, né, com a família, porque tu tem que explicar isso para o teu cliente, que olha, hoje não deu para deixar bem retinho aqui, os braquicefálicos sofrem muito com isso, né, tosar essa parte do rosto. Ó, mãe, hoje não deu uhum, para tosar bem aqui, porque ele ainda é bebê, ele tá aprendendo, eu não quis traumatizar ele do banho. Então, no próximo banho a gente vai cortar melhor, por exemplo, a gente vai, sei lá, tô tentando dar exemplos, mas é algo, é uhum. mudar um paradigma, tanto do banhista, do tosador, bem como do cliente, e conscientizando, né? Claro, isso quando a gente tem genuinamente como objetivo o melhor para o cão, que é o que eu imagino que todo mundo que está aqui ouvindo, né,
e prestando atenção nessa live, tem isso no coração, que quer cada vez mais que os cães não sofram no banho, né? Que os cães sejam felizes no banho, porque isso é bem possível. Na verdade, o banho pode ser uma interação extremamente positiva, né? Tem o cão, quando ele gosta de tomar banho, é prazeroso, né? É divertido, ele tá ganhando uma massagem grátis, ele tá ganhando carinho, ele tá numa interação física, né? Então, o banho tem tudo para ser algo muito positivo na vida dos cães. Mas, infelizmente, na minha experiência, Brigitte, eu vejo que o banho normalmente tem sido uma experiência muito negativa, muito traumatizante. Eu acho isso muito triste, porque é algo muito rotineiro, né? Então, tem cão que toma banho Uhum. toda semana. Então, toda semana ele está passando por sofrimento emocional, que não precisava, né? E às vezes é um sofrimento intenso. Então, isso eu acho muito triste, né? Na verdade. Que a gente tem que Uhum. mudar. Acho que a gente tem que É, mudar. uma coisa que tem muito, se pergunta muito nos grupos de banho e tosa, ai, quanto cobrar pelo banho do filhote? E tem gente que cobra mais barato, né? Porque é menorzinho. Mas o filhote, ele demanda muito mais tempo Uhum, do que um adulto, porque o filhote fica toda hora uhum, pulando lá, não tem onde uhum, segurar. É uma estrutura toda sensível, delicada, uhum, pequenininho. uhum, Então, uhum, na verdade, o banho de filhote ele tinha que ser mais caro que o do uhum, adulto, uhum, e uhum, aí com isso conseguiria trabalhar essa parte de adaptação, né, inicial, fazer a secagem com mais tempo, né, uhum, para não precisar colocar o secador já no máximo, né, na hora. uhum, Inclusive, uhum. uma dica que eu posso dar para vocês também é usar secador de cabeleireiro para os primeiros banhos no pet shop, porque o secador ele é menor, então a potência, né, é menor, então o jato de ar já não vai com tanta força no cachorro, né? E aí o pelo já é fininho, né? Ele não tem tanto pelo, tanto subpelo. É o subpelo que é o mais difícil para secar, né? Então, e isso vai ajudar bastante. Na primeira sessão com o filhote, se puder, deixa o cachorro no chão, tá? Só cuidado, né, para as portas estarem fechadas. E aí sim você faz a introdução do secador. Porque aí ele não pode sentir que está preso também, né? Senão ele vai ver aí, não tem para onde fugir e ferrou, né? E pode até cair da mesa também, né? No que ele se assustar. No meu Instagram, eu tenho um vídeo é uma Yorkzinha e eu ligo o secador. Então, aos pouquinhos ela vem, cheira, aí eu desligo o secador. Aí ela vai, cheira, depois eu ligo de novo. Então, é muito interessante que se faça essa introdução gradual, né, ao filhote, para depois sim começar a fazer o banho e tosa. É, e o que a Larissa falou é muito importante, que todos os tosadores e banhistas têm que entrar num consenso único, porque, Lari, eu sou formada em administração, né, e eu tenho o MBA pela FGV. Então, assim, essa parte de gestão está bem enraizada em mim. E eu vejo assim, se não forem todos os pet shops que tiverem essa iniciativa, aquele lá da esquina ou aquele da porta vizinha, porque eu já vi, tem quadras que tem 3, 4 pet shops, assim, um do lado do outro, eu não consigo entender isso. E aí, assim, se um pet shop resolve introduzir banho e tosa mais amigável, né, com menos estresse, claro que ele vai aumentar os custos. Como que ele vai conseguir vencer os outros 10 concorrentes que estão à volta? Né? Essa que é a grande dúvida, né, na parte de gestão. Bom, claro, nem é o tema da nossa live, né? Mas eu já discordo totalmente. Eu vejo que quanto mais você se especializa, mais você tem um serviço diferenciado e teu valor é outro, e você inclusive deixa de concorrer com as outras pessoas. Você passa a entrar num outro nicho de mercado, de clientes que querem um serviço diferenciado. Isso acontece na veterinária, bastante, Uhum, né? Então a gente tem veterinários com diferentes graus de formação, com diferentes graus de especialidade e com diferentes enfoques em seus atendimentos. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que tem um pet shop em cada esquina, porque tem muito cachorro e todos os cachorros tomam banho. Então, eu acho que se tem muito pet shop é porque tem espaço para muita gente. Claro, eu acho que assim como em todos os serviços, tem serviços de menor qualidade, e talvez isso também aumente um pouco o volume, mas eu acho que essa também não tem que ser uma preocupação, pelo menos para mim não é, né? Eu acho que quando a gente está pensando no bem do cão,
Eu acho que esse tem que ser o nosso foco, né? Então, parar de pensar um pouco mais o que que o vizinho está fazendo, ou o que que o vizinho vai deixar de fazer. A gente já teve até uma pergunta, uma conversa pessoalmente uma vez sobre isso, né? Que essa é uma preocupação tua. Eu discordo um pouco dessa preocupação, assim. Eu acho que a gente tem que. Se o nosso foco é eu vou me especializar cada vez mais para fazer cada vez o melhor pro cão, que eu quero que o cão seja feliz tomando banho e que eu possa ajudar outros profissionais, né? Como tu também faz, treinar esses profissionais a conseguir esse objetivo, a gente está invadindo um outro nicho e a gente vai atender uma clientela que não é exatamente a mesma do outro colega, que atende uma outra clientela. Talvez tenha uma outra clientela que quer o banho mais rápido possível, mais barato possível. Isso é um Uhum. nicho de mercado. É impossível competir com esse colega fazendo um banho que priorize o bem-estar do cachorro, que priorize. Isso vale na veterinária. É impossível você fazer uma consulta veterinária que priorize o bem-estar do paciente na consulta, sendo a mais rápida e a mais barata da cidade. É impossível, porque uma consulta veterinária que priorize o bem-estar mental demora muito, mais de 1 hora, 2 horas às vezes, né? Uhum. Então não tem como cobrar 50 pila aquela consulta, mas o colega da esquina faz uma consulta talvez de 15 minutos e cobra 50, e aí ele vai ter uma clientela. E a gente que tem um outro enfoque vai ter outra. Então, pelo menos essa é a minha visão. Assim, eu acho que esse é um medo que quem realmente está se preocupando com o cão, não acho que é um medo que a gente deveria ter, porque eu acho que o medo nos limita, né? Nos segura a não fazer algumas coisas, ficar preocupado. Eu acho que tem espaço para todo mundo e eu acho que durante muito tempo vai começar a ter banhitosas com banhistas que se preocupam com o bem-estar, vão ser alguns primeiros pioneiros, poucos, e a maioria vai continuar fazendo o que sempre fez, e eu acho que aos poucos, porque é isso que está acontecendo na veterinária. O manejo Uhum. cat-friendly, esse manejo fear-free, esse manejo, então, livre de medo, porque a gente está nesse movimento na veterinária, algo relativamente novo, falar em uma consulta Uhum. livre de medo, porque na consulta veterinária os cachorros passam medo, eles tremem, eles avançam, eles mordem, né? 38% dos tutores de cães relatam que evitam levar o cão no veterinário por causa do medo que o animal dele sente na consulta. E isso está mudando na veterinária. É algo novo. São poucos ainda os veterinários que estão estudando isso, que estão fazendo isso e estão botando em prática nos seus consultórios, atender um cachorro Uhum. sem ele sentir medo. Isso envolve toda essa preparação do filhote. E é exatamente a mesma coisa. Fazer uma consulta de filhotinho, de cão, pensando no bem-estar, vai ser mais longa, então vai ter que ser mais cara também do que uma Uhum. consulta de filhote padrão. E é igualzinho no banho. Os veterinários tendem a fazer a consulta de filhote bem rapidinho. Vai lá, nananã, já vacina. Ah, é filhote, não tem doença mesmo, sabe assim? E já vacina. Então é Ah, muito uhum. parecido com o que está acontecendo no banho. E a gente está vendo que os veterinários que estão entrando já nesse manejo mais cat-friendly, e no caso dos cães no fear-free, são diferentes. Então eles estão se destacando, vão cobrar um valor diferente, e eles estão do lado, às vezes, veterinária é igual, clínica veterinária tem duas, uma em cada esquina, né? Então, de Uhum. tanto bicho que tem. Então, mas se a gente for se especializar, a gente não vai concorrer com esse que está ali do lado, né? Eu acho que a gente vai Uhum. estar fazendo um trabalho diferencial, e isso agrega valor. E aí a gente vai estar cobrando a mais, mas sendo justo, né? A gente não vai estar aumentando a margem de lucro só por aumentar. A gente, na verdade, está cobrando porque a qualidade é diferente, né? A quantidade de Uhum. conhecimento envolvida é diferente, o investimento que a gente teve para chegar lá e o bem que isso está fazendo para o animal. E para isso tem muito cliente. Em Curitiba, em especial, talvez alguém que está aqui na live é de fora, mas eu e a Brigitte somos aqui de Curitiba. Tem muito cliente disposto a pagar o dobro, o triplo do preço para fazer um serviço de banho-tosa que genuinamente preserve a saúde mental do seu animal, né? Haja visto os teus clientes, né? A Maria Fernanda, Uhum. né, que eu te indiquei aquela vez, ela é uma cliente maravilhosa que ela não vai medir preço, ela quer qualidade do ponto de vista de bem-estar, né? Então ela é Uhum. veterinária. Então eu acho que tem muito cliente para isso. Eu acho que ainda não tem profissionais, né? Eu acho que o Uhum. teu trabalho ainda é único, né? Não sei se tem outros já fazendo isso, esse adestramento para banhitosa, né? E trabalhando com esses animais difíceis. Mas eu acho que se alguém aqui que está nos ouvindo tem esse interesse, eu acho que é um mercado que é promissor. Eu vejo dessa Sim. forma, né? Sabe? Muito mais Aham. promissor do que desafiador. Eu acho que as Uhum. pessoas estão carentes disso. Elas estão precisando de banho e tosa melhor do ponto de vista mental para os seus cães. Que os cães vão Aham. mais felizes, né? É, quando eu fiz o meu TCC, foi em 2016, eu não achei ninguém que fizesse.
assim, tem adestrador que oferece algum treino, alguma dessensibilização, mas esse adestrador ele não conhece os procedimentos de banho e tosa. Então ele pode ajudar assim, no medo com escova, não sei o que mais. Mas assim, porque assim, tem que saber manejar a máquina, tem que saber manejar uma tesoura. Então, Uhum. adestrador que conheça também os procedimentos de banho e tosa, ou banhista usador que conhece sobre comportamento, eu nunca vi. Por isso que eu entrei nesse Uhum. mercado. E assim, Sim. justamente por isso que eu tô fazendo, que eu comecei a divulgar meu workshop, né, que era para ser agora mês passado, né, em março, mas aí eu tive que adiar para setembro. Deus queira que não tenha que adiar de novo, para ajudar as pessoas, né? É porque, assim, curso nenhum de banho tosa. Eu tenho mais de 255 horas de cursos que eu fiz de banho tosa, mais especializações em tosa de raça, né? Tosa de Golden, tosa de Schnauzer. É assim, ninguém falou sobre comportamento. Eu vi uma vez o Renato Leiva tá assistindo a gente, que aí ele começou não, ele comentou, né? Se o cachorro tá nervoso, não pega na pata assim, pega assado. Mas assim, tanto que por isso que eu fiz o curso, eu me inscrevi pro curso dele da parte de banho e tosa, né? Porque o que eu gosto é de comportamento, né? Mas uma hora eu tenho que olhar para essa parte de banho e tosa também, né? A estética. E eu vi, né, que ele dá alguns toques, mas assim, não é específico sobre comportamento. Por exemplo, falando da parte de sistema nervoso, né, explicando o porquê que o cachorro tem determinadas emoções, e isso realmente é muito novo. E a maior parte da bibliografia dos meus livros 90% é em inglês. Então, por isso que eu resolvi fazer o curso, né, porque são poucas Mas pessoas que têm acesso. Mas comportamento ainda é algo muito novo, no Brasil principalmente, né? Uhum, Então, mesmo na medicina veterinária, eu que estou trabalhando com a psiquiatria desde que eu entrei no curso, muito uhum, autodidata, porque ainda é algo que está crescendo, é ainda algo novo, né? Infelizmente, a veterinária demorou para abraçar essa especialidade, e no século aham, passado, basicamente, quem trabalhava e entendia mais de comportamento eram adestradores, né? Mas é uma outra profissão. Então, daí a gente tem os banhistas lá, os veterinários aqui e os aham, adestradores. Eu acho que cada vez mais a gente tem que trabalhar todo mundo junto, na verdade. Eu não acho que os adestradores têm que necessariamente aprender de banho, igual você está fazendo. Eu acho maravilhoso isso que você fez, né? Você é a única, aham, talvez. Eu acho que o que pode acontecer? Os adestradores podem ajudar a ensinar os banhistas, né? Nós, veterinários psiquiatras, podemos treinar os banhistas. Então, a gente trabalhar juntos, a gente ir lá e ensinar para quem já entende de usar tesoura e usar máquina, essa parte de comportamento complementar. E eu acho que isso está começando a acontecer, né? Eu já fui chamada para fazer consultoria em creche, por exemplo, em banitosa, então está começando a acontecer, né? Ir lá e dar curso, consultoria de comportamento, como identificar expressões sociais, corporais, quando o animal está com medo, como tomar atitudes que diminuem o medo, né? Ou como ensinar eles a gostar, fazer associações positivas. Então, isso a gente entende muito, né? Os veterinários comportamentalistas. Então, a gente pode estar trabalhando junto com os banhistas, é, fornecendo esse conhecimento e fornecendo essa melhor forma deles se comunicarem com o cão, mesmo sem entender de banho, né? Mesmo sem entender de como que vai o uso da tesoura ou, né, a máquina, a gente entende da parte física do cão, o que ele está interpretando disso. Mas eu acho que o fato de ser novo, inclusive, é muito maravilhoso, né? Eu acho que inclusive, é uma das coisas que me encantava no comportamento. Eu, no fundo, achava legal que era novo, eu achava legal estar abrindo caminhos. Eu ainda me sinto abrindo caminhos, né? A gente pode contar, né? Dá para contar nas mãos a quantidade de veterinários psiquiatras. Agora já aumentou um pouco mais o número, né? Mas até alguns anos atrás tinham pouquíssimos. Então, isso também é legal. Eu acho que quanto mais. Eu acho que tu fazer um curso é maravilhoso, porque talvez estimule mais e mais tosadores a entender isso também. Não precisa deixar de ser tosador, e eu acho que o tosador não precisa virar adestrador para isso. uhum, Eu acho que ele pode genuinamente ser um tosador que entende de comportamento. É isso que a gente está fazendo com os veterinários clínicos.
a gente vai lá e Uhum. ensina manejo fear-free e cat-free. Eles vão continuar sendo clínicos, mas clínicos que entendem de comportamento e usam esse conhecimento em prol do animal no seu atendimento, na sua especialidade ou na sua clínica generalista. Né? Eu acho que é isso que, pelo menos eu acho que é isso que talvez a gente tem que fomentar mais e mais, né? E tu talvez é a melhor pessoa realmente para começar com esses cursos, porque tu conhece bem das duas coisas, né? Uhum. Mas e trabalhos em parceria também, a gente pode então começar a dar, né? Eu sei que teve já alguns cursos, eu sei que uma colega minha que também trabalha com comportamento aqui em Curitiba, a Gisele, ela já deu aula em curso de banho e tosa, aula de comportamento dentro de curso de formação de tosadores, né? Em cursos de A Gisele enfermeiros Estrela? também. Uhum. Então já Ah, houveram iniciativas, mas eu acho que isso ainda é pontual. E eu acho que é isso que vai começar a crescer, porque eu acho que os próprios banhistas vão começar a gerar essa demanda e os clientes. Os clientes estão começando a ficar mais exigentes e mais atentos, né? Eu, por exemplo, educo os meus clientes, porque na minha consulta eu sempre tenho que buscar situações de estresse na vida dos meus pacientes. E uma pergunta que eu faço para todos os meus tutores é: se o cão toma banho em casa ou no pet shop, com que frequência ele toma, e eu pergunto qual é o comportamento dele quando ele vai para o banho, qual que é o comportamento dele quando ele volta do banho e qual que é o comportamento dele durante o banho, né? E às vezes eles nunca pararam para pensar isso, mas à medida do momento que eu pergunto, eles começam a pensar sobre isso, e muitos me relatam comportamentos negativos na ida, na volta, muitos nunca viram um banho, mas vários já estão começando a querer assistir o banho do seu cão, a tosa do seu cão. Vários já me relatam, nossa, já troquei de tosador várias vezes, porque meu cão não gosta, volta estressado, né? O tosador desiste dele. Então, eu acho que é um problema real para o qual a gente está trazendo a consciência agora. Ainda é novo, uhum. né? E eu acho que ainda vai ter muita gente que não está preocupado com isso, e contanto que limpe, tá tudo certo, né? Eu quero a tosa perfeita, Uhum. mas eu acho que tem muita gente, cada vez mais, que vai estar primeiro preocupado com o meu gato tirou a minha cachorra da cama e ela gritou. Primeiro preocupado com o bem-estar mental do cão e em segundo lugar com a perfeição, né, da tosa. Eu mesma tenho vários clientes assim, tenho Uhum. vários, né, que falam, não, eu sempre falo, vai lá pro tosador. Se um dia ele estiver muito chateado e não quer que tosa aqui, não tem problema, não precisa forçar a barra. Eu tenho vários clientes assim, né, Uhum. vários mesmo. Então eu acho que vai começar a ser uma realidade cada vez maior, assim. Não sei, acho que a gente tá fugindo um pouco do tema, né? Não sei se os nossos ouvintes estão frustrados, que a gente tá meio que falando de. A gente tá falando quase que de marketing, né? De empreendedorismo e não tanto do comportamento em si, né? Não sei se. Talvez a gente tenta Não, voltar eu um acho pouquinho. que faz bastante parte, né? Porque assim, se quando uma vez que o cachorro ele vai bem pro pet shop, ele fica bem ali, e aí em casa ele fica bem, né? Porque às vezes muitas pessoas das que me contratam, né, falam, o cachorro volta, ou fica agressivo, ou fica se escondendo, né? Isso também é uma coisa ruim, né? Dá uma imagem ruim pro pet shop. E muitas vezes o pet shop não percebe por que perdeu o cliente, né? Não sabe por que perdeu. Uhum, E isso, uhum. se o pet shop também não sabe que existem esses comportamentos pré, durante e depois, eles também não vão saber que precisam mudar. Eu acho que, para mim, E aí tá. eu acho que tu entrou num ponto muito maravilhoso, que eu acho que a gente podia dar essa sugestão para as pessoas. Não sei se tu vai concordar comigo. Os tosadores, os banhistas e os donos de pet shop incluírem no seu repertório ali de perguntas, né? Às vezes tem banhista que nem conversa com o dono, mas eu acho que deveria, então essa seria uma primeira sugestão, conversem com as mães e pais dos cães que vocês estão atendendo, isso vai já ser um diferencial. Aham. E incluam perguntas. Mãe, como que ele vem no carro até aqui? Ele vem tranquilo, ele gosta de vir, ele chega feliz, comecem a perceber, ele chega feliz no banho tosa ou ele tem que empurrar, ele amarra lá pra dentro? E como que ele Uhum. volta? Ele volta bem? Cara, eu acho que só de tu perguntar isso, tu vai estar educando já o teu cliente, tu vai estar criando um vínculo, tu vai Uhum. estar mostrando um interesse, um amor para aquele animal, que é o que eu acho que toda mãe e pai de cão quer, né? Ver que o profissional, porque é uma vida, né? Não é um produto. Então, eu acho que toda mãe e pai, eu, Uhum. quando levo a minha cachorra no pet shop, eu quero perceber isso, que quem tá dando banho nela, né, tá se importando de verdade
com como ela Aham, tá, se ela ficou bem, se ela ficou feliz, né? Eu vou contar um pouquinho minha realidade, por exemplo. Eu tenho uma York idosa, aham, cheia de problema, tanto traumas emocionais, porque ela era matriz de canil clandestino, quanto físicos. Ela tem pino no joelho, ela tem fratura não bem consolidada de quadril, então ela tem artrose, ela tem várias dores, vários problemas que a gente está sempre tratando com fisioterapia, com cultura, etc. E ela é muito medrosa. Então, tanto que eu dou uhum, banho nela em casa, normalmente. Por causa da aham, quantidade. Quando eu levo num pet shop, a minha maior preocupação não é se o pelo dela vai ficar bonito, se ela vai voltar cheirosa, se vai ser rápido. E eu chego com ela no pet shop e falo assim: olha, ela é idosa, então ela tem pino no joelho, ela tem várias dores e ela tem muitos traumas. Então eu queria te pedir para fazer bem devagar, não tenho pressa de vir buscar, e vai no tempo dela, e se ela tremer, ficar nervosa, eu levo às vezes petisco junto dela, né? E falo, pode dar um tempo, pode demorar, né? E já teve lugares que eu levei que a pessoa torceu o nariz, assim, sabe? Que eu vi que, ai, tipo, ah, fez aquela cara assim de, ai, dona chata, né? Sim, sou dona chata, é minha filha, né? E, e quando eu levo num lugar que a pessoa fala, ai, tadinha, claro, imagina, mamãe, não, vamos cuidar do joelhinho dela sim, pode deixar, fica tranquila. E eu percebo quando eu vou buscar ela se ela volta mancando ou não. E ela já voltou mancando do hum, banho tosa. E pra mim isso é gravíssimo. Ela tem ido só tomar banho e voltar mancando, você entende? Então, eu me ponho no lugar, né, dos tutores, genuinamente, que não acho admissível voltar mancando por causa que tomou banho, né? Eu acho que tem que uhum, voltar andando normal, feliz, né? E a gente percebe quando o cachorro gosta do banhista, gosta do tosador, né? A gente percebe quando gosta da recepção, já da recepcionista. Então, voltando, né, ao foco, eu acho que acrescentar essas perguntas e ter na ficha lá dos teus cães de banho recorrente perfilzinho comportamental dele, se é um medroso, né? Se é um que é uhum, traumatizado, se é um que tá vindo feliz. Porque um que tá vindo com medo, tu pode conseguir uhum, melhorando a tua forma de dar banho, que ele vai perdendo o medo. E aí esse cliente tu vai conquistar para sempre, porque se ele ia com banho para tomar medo, e a cada vez que ele vai com menos medo, a pessoa não precisa ter conhecimento nenhum de comportamento de cachorro. Ela vai uhum, associar que, nossa, meu cão está bem nesse lugar. Porque antes ele tinha medo de ir pro banho e agora ele não tem bem. A pessoa pode ter nunca ter lido nada sobre comportamento. Ela não precisa ser expert em comportamento. Ela é a mãe daquele cachorro. Ela vai fazer essa associação, né? Não sei se tu uhum, concorda comigo. Os tutores, eles falam, olha, meu cão tá indo mais feliz do que ele antes. Nossa, ele ama esse tosador. E aí ele só vai nesse. Eles não mudam, uhum, eles seguem o cara. Se o cara se mudar na cidade, né? Ele vai porque ele quer levar o cachorro dele naquele tosador que o cachorro dele ama. Porque uhum, esse cachorro demonstrar que gosta do cara diz tudo, né? Não tem como uma pessoa que está causando medo no cachorro no meio do banho, o cachorro mostrar muito amor. Não tem. Claro que podem haver erros de interpretação em algumas situações, né? Os tutores podem estar interpretando errado a ansiedade como felicidade, né? Mas quando genuinamente ele uhum, está feliz e isso está sendo bem interpretado, eu acho que isso aí não tem preço, né? Então, enfim, eu vivo na pele também essa dificuldade, né? De às vezes achar um lugar e tomo a opção de fazer em casa por isso mesmo, por dificuldade de uhum, lugares que eu confio que ela vá bem e que ela volte bem, porque ela é um cão especial. Então, se existisse aqui em Curitiba um pet shop é, com banho e tosa especial, que é igual ao teu trabalho, né? Então, um pet shop focado realmente em banhos para bem-estar, que fosse mais lento, que fosse mais caro, eu ia ser uma cliente, por exemplo, né? Claro, uhum, também não me importa de dar banho nela, porque para mim é um prazer, né? Eu me divirto, na verdade, dando banho nela, mas assim como ela, eu sei que existem muitos outros cães especiais, né? Os idosos, os medrosos, os aleijados, né? Os que têm alguma outra dificuldade ortopédica, né? Os uhum. traumatizados, os cães resgatados, né? Então, eu acho que a gente tem que ter. Eu espero que em breve tenha aí um banho tosa especializado nisso, né? Em banhos bem-estar, Uhum. assim, que só atenda esses Eu pacientes. vejo, dentre os meus inscritos, tem uns que já conhecem até a parte de enriquecimento ambiental, que já estão trabalhando no pet shop, mas está em construção lá. E assim, eu tô buscando, porque às vezes assim, eu trato, eu faço adestramento, mas eu não tenho. E o dono não quer que faça o banho em casa. Eu não tenho para onde indicar. Eu não sei quem que faça esse tipo de trabalho também, né? Então, é isso também. Eu também estou em busca de pet shops que façam, que tenham essa consciência ao menos, né? Mas assim, voltando, né, já pegando o gancho da sua cachorrinha, cães que sentem dor também têm comportamento difícil, né, no pet shop. Uhum, claro. Então, assim, como que o tosador ou o banhista pode identificar que é dor ou
Porque isso é uma vez eu Uhum. conversei, né, com uma outra veterinária de comportamento, que isso é uma dificuldade minha também, de identificar se eu pego aqui, eu pego ali, será que é dor ou será que tá com medo? Como que a gente É, pode identificar? então, realmente, tem vários comportamentos que eles podem fazer que significam mais de uma coisa, né? Então, Aham. um cão o cão com dor, ele tende a primeira coisa, evitar o contato com aquela parte do corpo. Então, ele vai tentar fazer desvios para tu não chegar, ele vai tirar o membro, né? Ele vai se empurrar contra. Essa é a primeira reação de um animal com dor, que ninguém encoste, ou assim que encostar, tentar tirar. Outra possível reação é agredir. Porque Uhum. encostou, doeu, vou morder para me defender, né? Ou gritar, vocalizar, né? Então, isso depende muito do perfil de cada indivíduo, da personalidade e dos aprendizados que ele teve, da relação que ele tem com a família, né? Mas Uhum. então, retirar o membro, se empurrar, gritar ou agredir, né? São comportamentos que podem ser de dor. Mas todos esses comportamentos podem ser apenas de um desconforto. De qualquer maneira, o importante frisar é: se o desconforto é mental ou é físico, dá na mesma. Dá na Uhum. mesma. Então, eu acho que a gente não tem que se preocupar tanto em, ah, meu Deus, ele tirou a mão, será que é dor ou será que é medo? Para ele, é tão ruim, entende? Na minha opinião, dá na mesma. Se ele tirou a mão rápido porque ele tá morrendo de medo, ou porque ele tá desconfortável, ou porque ele tá com dor, as três coisas são igualmente negativas. E a gente não tem que querer que aconteça, né? Claro, talvez a dor seja mais grave no sentido de talvez ele tá com realmente alguma lesão, alguma doença que até a família não sabe. Então a gente, inclusive no banho tosa, pode ser fonte de informação para a família, né? Olha, parece que ele tá com dor na mão, talvez fosse legal a senhora levar ele para uma consulta, né? Ou hoje aqui parece que ele estava com dor no abdômen, enfim, ou em algum lugar, né? Não tem como a gente ter certeza absoluta, na verdade, o diagnóstico de dor é algo bem complexo, tá? Mesmo na clínica veterinária, a gente tem protocolos para a gente, de fato, diagnosticar dor, isso envolve um certo grau de treinamento, né? E Uhum. fichas, a gente tem fichas que envolvem várias coisas que a gente vai observar, além de só o contato físico, né? Então a gente tem que fazer alguns testes até comportamentais. De maneira geral, tentando ser um pouquinho mais prática, puxou lá, pegou na mão do cachorro, ele tirou gritando. Tô na dúvida se é dor ou não, reaborda ele de outro jeito, muito mais devagar. Então, eu puxei, ele gritou. Às vezes foi rápido, eu não estava prestando muita atenção, né? Então, ai meu Deus, será que ele está com dor? Para, espera ele posicionar de novo, vai lá naquele mesmo lugar e aperta bem mais devagar e bem mais suave e vai aumentando a intensidade. Isso pode favorecer muito mais se identificar se ali estava doendo ou se ele só tirou porque ele ficou incomodado ou com medo. Porque se você fizer uma palpação ali, pegar de novo, bem devagar e for aumentando o grau de apertar, né, de intensidade de estímulo gradativamente, e ele não tiver aquela mesma reação, possivelmente não está doendo. Outra coisa que pode acontecer é que dores ortopédicas às vezes não dói quando encosta, dói Uhum. quando movimenta. Então eu puxei o braço e ele gritou. Depois eu fui lá com o bracinho parado, fui lá apertando esse braço, né? E dele não reclamou nada. Ah, então parece que não está doendo. Talvez está doendo lá dentro da articulação. E essa dor só vai acontecer quando move a articulação e não quando eu estou apertando a musculatura e a pele que está Uhum. em volta, né? Então Uhum. são duas coisas importantes também. Então, tu pode ir testando as duas coisas. Aperta aquele bracinho, vamos supor que é o braço, né? Aperta aquele bracinho, ai, não deu, agora pega o bracinho e mexe um pouco e vê se ele reclama. Não reclamou, talvez a dor não é tão intensa, talvez pode ainda ter dor, mas essa dor só acontece em movimentos mais rápidos, mais bruscos, né? Então, se agora nesse movimento lento ele não tá reclamando, ótimo, vou continuar a secar, a tosar, a escovar, a banhar, assim, devagar. Eu acho que o mais importante não é tanto até o tosador se preocupar em, ah, meu Deus, será que a dor é o medo? E sim, Uhum. mudei minha abordagem, resolveu, ele parou de ter aquele comportamento negativo, ele não tá mais nem sentindo, se for medo, ele não tá mais sentindo medo, se for desconforto, ele Uhum. não tá mais sentindo desconforto, e se for dor, ele não tá mais sentindo dor. Então, eu resolvi o problema na hora, né? Então, minha recomendação sempre é, o cão reagiu de alguma maneira, imediatamente, só para. E normalmente, o que eu vejo muito? Pode ser que eu esteja generalizando, tá, Brigitte? Mas eu vejo muito. Cachorro reagiu, a pessoa, ei, para, dá a mãozinha aqui, ei,
já briga. É meio que a nossa reação. A gente foi educado assim, Brigitte. Nossos pais educaram a gente assim. Quem é da minha idade ou mais velho veio de uma geração que a gente foi educado assim, né? A levar bronca, não pode chorar, não pode gritar, não pode reclamar, tudo já tem que parar e tem que se comportar Então a gente acaba refletindo isso às vezes nos animais. Então, minha recomendação é: o cachorro reagiu com qualquer uma dessas formas, gritando, puxando, chorando, rosnando, mordendo, para, imediatamente, para, não interessa o que está acontecendo, para. E aí reaborda e reavalia e vê se ele passa a tolerar numa abordagem mais lenta, traz uma coisa positiva para o jogo, né? Pega um petisquinho e dá para ele acalmar. Não tentem vencer um cachorro na força física, porque de duas uma, ou vocês vão piorar o comportamento dele cada vez mais, ele vai gritar mais, ele vai puxar mais, ele vai agredir mais, ou ele vai desistir, vai ceder por medo. E aí você vai estar traumatizando cada vez mais esse cachorro. Então, investir em aumentar a força física ou a insistência nunca é bom. Pode ter dois resultados que sempre vão ser negativos, né? Ou ele vai piorar na hora o comportamento, ou ele vai melhorar o comportamento por medo e tu vai estar traumatizando. E aí o próximo banho dele vai ser um pouco pior e vai ser cada vez pior, né? Então eu acho que aí a gente falou de algumas coisas bem importantes, né? De dor e de medo, né? E se o cão tem dor, gente, tem que ser lento, tem que ser muito lento. Vai ter alguns movimentos que não vai dar para fazer. Um cão que tem, por exemplo, como a minha inclusive tem vários problemas na coluna, que eu nem comentei, mas ela tem vários problemas na coluna. Ela já chegou a ficar travada, parar de andar, etc. Então o cachorro que tem problema na coluna, no quadril, no joelho, ele não tolera ficar em cima de uma mesa parado um tempão como um outro cão em pé. Só de ficar em pé parado, machuca. Dói. E ele pode agravar um quadro ortopédico que às vezes a família tá lá na luta, na fisioterapia e na acupuntura para melhorar, tomando analgésico em casa, e aí regride num banho, né? Então ele tem que ficar em pé e relaxar, às vezes sentar, às vezes ficar deitado, às vezes estar em cima de uma coisa macia, não vai tolerar aquela... Jamais numa superfície que escorrega, um animal idoso com problema ortopédico não pode escorregar na mesa, porque vai com certeza piorar o quadro ortopédico dele, né? E nem então, na banheira, né? E nem na banheira, e nem na gaiola muito tempo, deitado naquela grade, né, que é desconfortável, que é durinho, que ele fica todo meio desajeitado. Às vezes ele fica deitado na gaiola meia hora, agrava o quadro ortopédico dele. Então eu acho que aí entra de novo o banhista, o tosador, ter esse cuidado de perguntar. Se o cliente é novo, né? Mãe, é sua cachorrinha. Aí eu vi aqui que ela já tem X anos. Pergunta quantos anos. Às vezes o tosador não sabe quantos anos o cachorro tem, não sabe nada, né? Quantos anos ele tem? Ele tem algum problema ortopédico? Ele tem algum trauma? Seriam talvez 3 perguntas bem importantes de incluir no repertório de aquisição de qualquer novo cliente. Que idade ele tem? Ele tem algum trauma mental? E ele tem algum problema de saúde que a gente tenha que saber? Às vezes de pele, às vezes ortopédico, né? Então tem que perguntar. E nunca me perguntaram. Nunca eu fui num banho tosa, nunca, com os meus cachorros, que alguém me perguntou alguma coisa deles. Era só assim, quer que passe perfume ou não, né? Que horas quer, sabe? Assim, eram essas perguntas. E eu acho que a gente tem que começar a mudar. Provavelmente já existem lugares que fazem essas perguntas também, né? E eu não dei a sorte ainda, talvez, de conhecer. Mas, Mari, a gente tá com... Desculpa te cortar, a gente tá com 2 imagina, eu não minutinhos. paro de falar, tem que me cortar. Não, eu queria só complementar, né? Quando você falou que o cachorro fica parado por medo, sim, principalmente quando a gente faz contenção. Eu sempre falo para todo mundo, ó, quanto mais contenção, pior fica o cachorro. Então, e se o cachorro ficar paradinho, não é porque ele é bonzinho, mas é porque ele está com medo. E aí, além disso, existe o que a gente chama de psicossomatização, que muita gente agora deve estar vivendo na quarentena, né? Que por causa do estresse começa a desenvolver outros problemas de saúde, né? Porque aí aumenta níveis hormonais de estresse e tal. Mas a gente pode fazer uma segunda live sobre esse assunto, né? Porque tem muita coisa para falar. Com certeza. Eu queria só complementar teu comentário. Cão feliz não fica parado. Cão que tá feliz no banho se mexe, ele anda, ele interage, ele chacoalha. O cão paralisado não é bonzinho. Ele tá morrendo de medo. Ele tá morrendo de medo. Isso é bem importante mesmo a gente frisar, né? É como uma pessoa que está sendo assaltada e não reage, não é porque ela é boazinha com, né? Ela só tá travada
para que nada É. pior aconteça com ela, né? É. Mas no Agora, meu se ele tá workshop, paradinho assim, ó. Ele tá paradinho assim, ó, te olhando com uma cara, assim, piscando, uma cara. Então, veja, ele não tá bem paradinho. Aí pode ser que seja realmente um cão que fica um pouquinho mais. Mas olha a cara dele. Ele tá te olhando com uma cara de feliz, ele pisca pra você, ele presta atenção em você, né? Ele tá demonstrando interações positivas, aí tudo bem, ele tá ficando é, mais paradinho porque ele é bonzinho. Mas, de maneira geral, aquele parado assim, ó, que olha pro lado, né? Ou que não tá olhando pro lado, ou que te encara assim, ó. Encara assim, ó. Isso é pânico, né? Isso é aham, péssimo pro não mental e quer pro dizer que organismo. ele, não quer dizer de jeito nenhum que ele tá querendo te Não, dominar. É medo, gente, por não, favor. não, nada a ver. E, Cachorro não tenta dominar, não existe dominância, gente. Isso é mito. Estudem sobre o mito da dominância. Eu vou fazer um post sobre isso de novo. Eu sempre falo nas minhas aulas. Não existe dominância e submissão em cães, tá? Não existe hierarquia fixa, nem piramidal, nem linear. Isso é um conhecimento defasado. Isso vem de conhecimento de etologia lá da década de 50. Não tem. Ele não está tentando dominar nem se submeter, tá? uhum, A interação social canina é outro esquema, né? Eles são colaboracionistas, eles são uma uhum, espécie que coopera, eles estão sempre querendo cooperar e interagir bem, né? E às vezes a agressão, as reações amedrontadoras e de ameaça surgem por falhas de comunicação e não porque ele está tentando adquirir um status em relação aos outros indivíduos, né? Isso é um uhum. erro de. É, É a uma Xanda coisa que está comentou que muito na tem mídia. muita. Oi? É uma coisa que está muito na mídia, né? Mas que Nossa, infelizmente sim. não é verdade. Xanda comentou que tá com dificuldade para tosar o focinho. Eu vou te dizer, ó, faz com tesoura, tá? Não, não passa a máquina, porque eu já passei a máquina no meu rosto, é ruim, ruim pra caramba. É, Faz um como a barulho. gente tá com bem pouquinho tempo, Lari, Uhum. quando que o tosador pode te indicar? Olha, sempre que tiver um cão que tem muito medo, um cão que é agressivo no banho, né, e que mesmo o tosador sendo gentil, mesmo o tosador usando coisas positivas, percebe que isso não funciona, né, que ele já chega muito nervoso, que o banho é muito difícil, o tosador também não é domador de cães. Então, às vezes, esse cão tem um problema mesmo. Esses que a família relata que já mordeu o tutor, cachorro que já mordeu o tutor, gente, tem problema, tem que diagnosticar e tratar. Não é normal um cachorro morder o próprio dono, nunca. Né? Então, o tosador tem um cão que é difícil, que a família relata que ele é difícil, que já mordeu pessoas da família, eu 15 sugeriria segundos. encaminhar para tratamento comportamental, diagnóstico e tratamento, né? Aham, então Ai, tá tem bom. que dar Gente, tchau, então. então tá, qualquer coisa eu tenho o contato da Lari, tá? Pode entrar em contato comigo. Me sigam 3 lá, segundos.